Olá, estamos então chegando à nossa quinta aula desse segundo nível da Escola de Líderes na Visão Celular. E hoje, como eu falei na aula anterior, é uma sequência da aula anterior. Na aula anterior nós falamos sobre o líder, um conselheiro. E aqui eu quero falar hoje sobre líder e o aconselhamento. Então nós vamos estar falando sobre o aconselhamento, mas agora de forma mais prática. Na aula passada, falamos sobre princípios que norteiam o conselheiro, mas agora vamos falar sobre o aconselhamento propriamente dito, de forma mais prática. Como base, temos aí o livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 14, que diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Eu quero falar sobre um aconselhamento cristão eficaz. Aconselhamento cristão eficaz. Pegue aí na sua mão a sua agenda, vai anotando e anote isso. Número 1, aconselhamento cristão eficaz. E eu quero falar aqui sobre alguns princípios para que esse aconselhamento se torne, ou seja, eficaz. Eu quero falar de 5 princípios. O número 1, para o aconselhamento ser eficaz, ele precisa estar centralizado em Cristo. O aconselhamento tem que ser centralizado no nosso Senhor Jesus. Na verdade, Jesus ele precisa ser o propósito central, né? Nós sabemos que existe meios, ou existe métodos, ou estratégia de fuga para muitos problemas. Porém, nós não temos que buscar fugas, subterfúgios. Nós precisamos buscar o solucionador do problema. Nós precisamos ir a fundo e precisamos saber mostrar para a pessoa que a origem do propósito da vida dele está em Jesus Cristo. Então, Jesus ele é o alfa e ele é o ômega. Ele, num aconselhamento, ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser durante o aconselhamento, ele precisa estar presente e ele precisa ser o final desse aconselhamento. Jesus Cristo precisa estar centralizado nesse aconselhamento. Número 2, o aconselhamento cristão ele precisa estar centralizado nas Escrituras. A Bíblia precisa ser o nosso manual de fé, de regra, de conduta, de ética e de moral. Então a Bíblia Sagrada ela precisa ser mencionada no aconselhamento. Por isso a importância do líder de célula conhecer a palavra, conhecer as Escrituras. A Bíblia precisa ser explanada. Claro que você não precisa, de certa forma, não precisa decorar a Bíblia, decorar versículos, falar um monte de versículos decorados, não é isso. Mas você precisa aconselhar com base nas Escrituras, você precisa ter o conhecimento das Escrituras. Você precisa buscar mais conhecimento da Bíblia, e não apenas ler a Bíblia, mas estudar a Bíblia. Isso é extremamente importante na hora de um aconselhamento, porque você não pode pautar o seu aconselhamento em princípios que você aprendeu na internet ou em outros livros. Às vezes esses princípios que você aprendeu são baseados em falsas crenças, em falsas ideologias. E ainda que aparentemente parece ser algo bom, mas você pode estar cometendo um erro. Você pode estar levando a pessoa a seguir um princípio que não é um princípio de Deus. Por isso a importância de estar centralizado na Bíblia Sagrada, centralizado nas Escrituras. Número 1, centralizado em Cristo. Número 2, centralizado nas Escrituras. Agora, número 3, para que o aconselhamento cristão, para que o seu aconselhamento seja de forma eficaz. Número 3, precisa ser fiel à igreja local e à visão da sua igreja. Há uma igreja local, há uma comunidade, há uma congregação que você ali serve. Há uma visão dada ao pastor local da sua igreja. Deus ele deu a ele uma visão, deu a ele uma direção. E você, quando for aconselhar alguém ali na sua célula, quando for aconselhar um discípulo, alguém ali que está ali sobre a sua liderança, alguém que está vindo para a célula agora, esse aconselhamento precisa ter Jesus como centro, a Bíblia como centro,
mas ele também precisa ter princípios da sua comunidade local. Por que eu digo isso? Porque às vezes você pode estar falando de Jesus, falando da Bíblia, mas em algum momento você fala alguma coisa contrária àquilo que o seu pastor prega, contrário àquilo que o seu líder, que o seu supervisor prega. Você está indo contra a doutrina da sua religião, da sua igreja, enfim, da sua denominação. Eu não gosto de usar o termo religião, mas da congregação, da comunidade local onde você congrega. Então, ou seja, não adianta você aconselhar uma pessoa para o bem, mas, por outro lado, você está empurrando ela para fora da congregação, quando você denigre, quando você critica, quando você fala mal, quando você, de alguma forma, levanta questionamentos, dúvidas no coração do aconselhado acerca da congregação, do pastor, da liderança, da visão que você caminha. Quando você dá algum aconselhamento e no meio do caminho você libera uma palavra que ponha em dúvida a fé daquela pessoa que está sendo aconselhada, o que vai acontecer? Ela pode resolver um problema. Pode até resolver, porque se está centralizado em Cristo, centralizado na palavra, com certeza ali, aquele problema ele vai, se não resolver tudo, mas ele vai amenizar o problema, com certeza. Porém, por outro lado, você acaba afastando essa pessoa ela vai acabar se afastando da sua célula, se afastando da comunidade que você frequenta, e aí você não vai ter, você vai perder depois esse contato, muitas vezes, e essa pessoa pode até se perder no mundo, ou se perder, ou sair da presença do Senhor, se afastar dos caminhos do Senhor, porque você levantou uma dúvida, criou um ambiente de dúvida, um ambiente negativo, de crítica, muitas vezes. Então, é necessário, você precisa ser fiel à sua igreja local. O aconselhamento precisa estar alinhado com a visão da sua igreja. E número 4, precisa ter responsabilidade no uso das palavras. Responsabilidade, entenda. Nós precisamos ter responsabilidade daquilo que a gente fala e cuidado com aquilo que as pessoas entendem, porque são duas coisas diferentes. Às vezes você diz uma palavra, a pessoa entende totalmente diferente. Então, ainda que você não é responsável por aquilo que ela entenda, mas você precisa ter um certo cuidado com isso. Isso é perigoso, porque às vezes você diz uma coisa que para você isso é fato, porque você conhece as Escrituras, tem experiência de vida, então para você é fato. A pessoa recebe aquela palavra e ela vai lá e ela aplica da forma como ela achou que era, e de repente as coisas vão dar errado. E aí ela vai colocar a culpa em quem? No líder que me aconselhou, na igreja que eu fui ou na célula que eu fui. Então preste atenção em algo. Tenha responsabilidade com as suas palavras. Não basta lançar palavra ao vento. Quando alguém vem pedir um conselho, não chega e dá um conselho assim de forma aleatória, só porque você teve uma experiência, ou porque você viu algo um dia, ou alguém teve um comportamento, tomou uma atitude dessa forma, então você aconselha daquela forma. Não, por quê? Cada situação, cada pessoa é diferente uma das outras, e ainda que uma pessoa esteja passando pelo mesmo problema de outra, mas a forma de lidar com esse problema é diferente. A forma de conduzir, de dirigir a sua vida é diferente. Então, cada um absorve e recebe a informação de forma diferente. Então, cuidado ao lançar uma palavra. Tenha responsabilidade, senão se cala, senão transfere, né, chama alguém responsável. Se você não sabe aconselhar, ou é um tema, é uma situação que você ainda não tem o domínio sobre o assunto, então é melhor que você se cale. O que você vai fazer? Vai dizer, olha, me desculpa, mas isso eu não tenho o conhecimento, eu vou buscar ajuda com o meu supervisor, com o meu pastor, vamos lá, vamos conversar, eu posso apresentar esse problema, conversar com o meu pastor, ele vai ter uma direção para te dar. Podemos conversar, você me permite? E aí você vai estar abrindo, né, a possibilidade de ajudar essa pessoa sem cometer o erro de talvez falar alguma palavra que possa estragar tudo, né? Então, muito cuidado com as suas palavras. Você está diante de alguém que é um filho de Deus,
que é amado do Senhor. Não é uma pessoa, talvez para você é só mais uma pessoa que veio à sua frente e pediu um conselho. Mas essa pessoa ali, ela é amada de Deus e ela precisa de atenção. Uma palavra sua pode projetar essa pessoa, impulsionar essa pessoa para o sucesso, ou uma palavra sua pode destruir a vida dessa pessoa. Nós temos que ter essa responsabilidade, esse zelo na hora de falar. Eu vejo muitos líderes de célula, às vezes, brincando. Como se brinca com um amigo, às vezes como se brinca com o seu discipulador. Às vezes nós, no meio dos líderes, nós, no meio da liderança, nós acabamos, às vezes, fazendo algumas piadas, algumas brincadeiras. Nós temos momento de descontração, de riso. E, às vezes, isso, quando há um aconselhamento de alguém, principalmente alguém que está novo na fé, eu vejo alguns líderes replicando essas brincadeiras. Não pode, é necessário que haja essa seriedade. Você não pode brincar com coisas sérias, você não pode, no momento de um aconselhamento, você não pode fazer piadas, você não pode aconselhar de qualquer forma, mesmo que para você seja algo fácil de resolver. E você vai fazer, às vezes, uma piada, porque você se acha íntimo dessa pessoa e você acha que ela vai compreender e às vezes não compreende da forma como você acha. Então, cuidado com o que fala, cuidado como fala, seja responsável. Porque às vezes até mesmo uma brincadeira pode ferir o coração dessa pessoa e essa pessoa criar um bloqueio. Então é importantíssimo que você preste muita atenção nisso. Precisa ter responsabilidade no uso da palavra. E quinto e último, né, nós estamos falando aqui sobre um aconselhamento cristão, um aconselhamento em Cristo, né? Um aconselhamento segundo a nossa fé, segundo aquilo que acreditamos, como esse aconselhamento ele se torna eficaz. Então, vamos lá. O primeiro, ele tem que ser centralizado em Cristo. Segundo, centralizado nas Escrituras. Terceiro, precisa ser fiel à igreja local e à visão da sua igreja. Quarto lugar, precisa ter a responsabilidade no uso da palavra. E em quinto e último lugar, precisa então ser seguido pelas orações. A oração é a chave de um grande percentual de problemas. A maioria dos nossos problemas são resolvidos com a oração. A maioria dos problemas, muitos dos nossos problemas que carregamos, poderiam ser resolvidos com 10, 15 minutos, 20 minutos de oração no quarto. Mas as pessoas, às vezes, deixam Deus em último lugar e querem resolver na pressão, na ansiedade de ver o problema resolvido, acaba, então, deixando Deus de lado e tentando resolver. Quando você chama a atenção dessa pessoa para que ela ore, eu tenho o hábito, né, de perguntar, você já orou por isso? Quando a pessoa, não, eu não orei, né? Então pronto, tá aí, ore primeiro. A oração é a chave. Então, o aconselhamento ele tem que ser seguido de oração. Seguido como? Ou você inicia orando, que é extremamente importante, né? Se tiver essa oportunidade, provoque essa oportunidade. Às vezes, em algum lugar você não pode orar, às vezes, mas é importante que você reserve um lugar para aconselhar essa pessoa e sim fazer uma oração, colocar aquilo que for conversado diante de Deus, para que a verdade seja elucidada, para que brilhe, resplandeça a sinceridade, a verdade, a humildade, o quebrantamento no meio de um aconselhamento. Então a oração é extremamente importante no início. No meio do aconselhamento, você já vai aconselhar para que a pessoa também desenvolva uma vida de oração. Para ver se ela realmente toma atitude para que ela se desperte. Você precisa despertar o seu discípulo ou aconselhado para uma vida de oração. Talvez você vai fazer o quê? Talvez a pessoa conte um problema para você e você vai abraçar a causa em oração junto com ela. Eu costumo dizer e dar exemplo, chegar para um discípulo seu e dizer, não, esse problema aí nós vamos fazer um propósito de oração, eu e você. Nós vamos orar 3 dias, vamos orar 7 dias, vamos fazer uma campanha de oração aqui, só eu e você, ninguém precisa saber, só nós dois nós vamos orar junto todas as noites, vamos orar aqui na madrugada,
2 horas da manhã, a gente liga um para o outro, manda mensagem um para o outro e vamos orar ali 30 minutos na madrugada. Faça um propósito de oração por esse aconselhado, por esse discípulo. Desperte ele para uma vida de oração. Então, no meio do aconselhamento, a oração ela precisa ser introduzida, ainda que você não ore no meio do aconselhamento, mas ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser seguida, ela precisa ser apresentada como uma das fontes para resolver o problema. Então, desenvolva uma vida de devocional. Desenvolva uma vida de diálogo com Deus, de intimidade e relacionamento com Deus e desperte o aconselhado para isso. Então, a oração precisa ser antes do aconselhamento, durante o aconselhamento precisa ser introduzido isso e no final do aconselhamento, ore pelo problema dessa pessoa. Converse e diga, olha, peraí, agora eu te dei a direção, faça isso, mas você não vai para casa sem que eu ore. Nós vamos orar agora e nós vamos orar clamando a misericórdia e a graça do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus. Dê a mão para essa pessoa e ore com ela, coloque a mão sobre a cabeça dela, ministre na vida dela, declare palavras que vão atrair a presença de Deus e manifestar a sua glória diante dessa situação. Há poder na oração. A Bíblia diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Ela tem poder. A oração de alguém quando a oração ela é feita com base na fé, nessa esperança no Senhor, quando Cristo é o centro da nossa oração, quando o Espírito Santo está ali debaixo de uma direção, meu irmão, a oração ela tem poder para transformar vidas, para transformar toda e qualquer situação. Então, a oração ela vai resolver. Você vai observar que no meio do aconselhamento, você vai observar, vai chegar um tempo que você vai aconselhar tantas pessoas, que você vai observar que, diante de tantos os problemas que você já presenciou, de tantas pessoas, a grande maioria, a grande parte desses problemas foram resolvidos apenas com oração. A oração, ela elimina grande parte desses problemas. E as outras, que talvez é uma questão de atitude, de postura, de posicionamento, isso é através do aconselhamento, através de uma direção dada, de uma palavra centralizada na Bíblia, na palavra de Cristo, na presença, na pessoa de Jesus Cristo, isso com certeza vai auxiliar. Então, resumindo aqui, voltando atrás, aconselhamento cristão, para que o aconselhamento cristão seja eficaz, precisa ser centralizado em Cristo, centralizado nas Escrituras, ser fiel à igreja local e à visão da igreja, precisa ter responsabilidade no uso da palavra e precisa ser seguido pela oração. E eu quero falar agora sobre o segundo tema, né? Ainda dentro do aconselhamento, o líder e o aconselhamento. O primeiro tema é o aconselhamento cristão eficaz. O segundo é o líder precisa estar preparado. O líder precisa estar preparado. E eu quero falar de 4 áreas que você precisa estar preparado para o aconselhamento. 4 áreas. E a primeira é a área intelectual. Você precisa estar preparado. O líder precisa estar preparado intelectualmente. Ou seja, no conhecimento. Você precisa buscar o conhecimento. Preste atenção. Liderança não é dom. Liderança é preparo. A liderança, ela é preparada, ela é treinada. Você precisa treinar, você precisa disciplinar você mesmo. Você precisa reorganizar a sua vida, tirar um tempo e dedicar-se ao conhecimento. Você precisa adquirir mais e mais e mais conhecimento. Você precisa ler livros. Você precisa se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Você precisa participar de seminários, de outros retiros, de conferências, convenções, congressos. Você precisa se alimentar da palavra, se alimentar de princípios de liderança. Não apenas de conhecimento teológico, que é extremamente importante, conhecimento bíblico, histórico, amém, glória a Deus, eu amo isso.
e eu acredito que todos nós devemos ter esse conhecimento nessas áreas, mas também sobre gestão de pessoas, cuidado com pessoas, porque a liderança ela pode ser treinada, ela pode ser aprimorada. Por isso você precisa se preparar intelectualmente. A segunda área é espiritualmente. Você precisa se preparar de forma espiritual, de forma cuidar do seu relacionamento com Deus, da sua intimidade com o Senhor. Não adianta você orientar pessoas a fazerem algo se você não faz. É importante que você tenha devocional também. É importante que você desenvolva essa vida de oração e leitura da Bíblia também, né? Você precisa ler, você precisa estudar, você precisa tirar tempo de oração, você precisa tirar tempo de louvor, de adoração ao Senhor. Você precisa se dedicar ao Senhor, ali no seu íntimo, no lugar secreto, na sua casa, ou em comunhão com os irmãos, mas você precisa receber e ser cheio também, né? O líder de célula ele não pode apenas ficar doando, dando de si, dando daquilo que ele aprendeu. Vai chegar uma hora que a fonte vai secar. Se você não estiver buscando direto da fonte, vai chegar uma hora que seca. Você acaba se doando às pessoas, mas você precisa receber também. Então você precisa estar participando, você precisa estar no discipulado. Tem gente que abre célula e depois começa a faltar no discipulado do seu discipulador, do seu supervisor, do seu pastor. E aí acaba secando a fonte. Aí você vai ministrar a célula, mas já não tem mais o espírito, tem só a teoria, só a palavra, só a letra, só o papelzinho lá escrito. Mas não é assim. Você precisa participar das reuniões, você precisa estar cheio no Espírito. Quando você ministra cheio do Espírito é diferente. Você pode até não ter decorado todo um texto que você escreveu para ministrar, mas quando você está cheio do Espírito, você fala com propriedade, você fala cheio de unção, você fala com autoridade. Isso vem através do quê? De uma vida devocional, de uma vida de oração. Isso vem através da sua espiritualidade. Você precisa crescer espiritualmente. A área espiritual, né, é a mais importante aqui, porque você precisa estar cheio. Uma vez eu ouvi uma frase de um pastor que ele me disse assim: mais do que aquilo que você pode fazer para Deus, Deus está interessado, mais do que aquilo que você pode fazer, Ele está interessado em você. Então, aquilo me marcou muito. Ele assim, mais do que aquilo que nós fizemos para o Senhor, Ele está interessado em nós, em primeiro lugar. Então, você precisa estar cheio de Deus. Quando você está cheio de Deus, uma palavra simples, uma palavra de fácil explanação, uma palavra pequena, curta, uma breve frase, quando você está cheio de Deus, ela causa um impacto. Agora, quando você está vazio, você pode falar, trazer um estudo, trazer um monte de palavra e tentar convencer a pessoa não, ela fecha o coração, ela trava, porque o que quebra essa religiosidade, o que quebra essa barreira é exatamente essa unção, essa autoridade, essa vida com Deus. Então, vamos lá, o líder precisa estar preparado, primeiro, intelectualmente, segundo, espiritualmente, terceiro, emocionalmente. O líder precisa estar preparado emocionalmente, sim. Você precisa desenvolver um equilíbrio emocional. Nós, daqui a pouco, logo mais, na próxima aula, eu vou estar falando a respeito de temperamentos, né? E você tem um temperamento, e esse temperamento muitas vezes tem uma debilidade nessa área emocional. Então você não pode ser levado pela emoção, você não pode ser levado pela crise que a outra pessoa está passando, senão você absorve essa crise. Você acaba saindo do aconselhamento em crise, saindo do aconselhamento ferido. Você acaba tirando um tempo para aconselhar alguém, para ouvir alguém, e quando você começa a ouvir os problemas da pessoa, ao invés de você ajudar ela, você sai em crise. Você sai mal, você sai perdendo a sua fé,
você sai já não acreditando mais. A pessoa levanta questões acerca da sua fé e você, ao invés de influenciá-lo, ele acaba te influenciando. Daqui a pouco você já não está mais acreditando, daqui a pouco você já perdeu aquela fé que você tinha antes, já não acredita mais nisso. Não acredita. E aí começa a colocar em risco a sua caminhada com Cristo. Daqui a pouco você olha e já não tem mais vontade de liderar uma célula, já não tem mais vontade de ajudar pessoas, já começa a entrar em crise também. Por que isso? Porque você não se preparou, a um desequilíbrio emocional, você conduziu a sua liderança com uma fraqueza emocional. E esse é um grande perigo e um grande problema para os líderes. Você precisa desenvolver um equilíbrio emocional. Você precisa aprender a filtrar aquilo que você ouve. Você precisa aprender. Aquilo que você ouve, ele tem que passar por um filtro dentro de você. E você tem que aconselhar. E depois, ao terminar o aconselhamento, aquilo ficou lá. Aquilo encerra ali. Porque você não pode levar para casa, levar para a sua vida pessoal os problemas daquela pessoa, senão você acaba carregando um jugo que não é para você carregar. Lembre-se que quem carregou o nosso jugo, quem carregou o jugo do seu discípulo, quem carregou o jugo emocional, o jugo, enfim, as crises dessa pessoa, do aconselhado, foi Jesus Cristo e não você. Nós não temos que carregar isso. Então, a pessoa, quando ela tem um desequilíbrio emocional, ela absorve tanto ao ponto de ela mesma, num determinado momento, ela acaba entrando em crise, acaba perdendo a fé, acaba se desesperando e acaba tomando atitudes pautadas, baseadas na sua emoção também. E isso vai levar ela ao fracasso. Agora, um líder, né, ele precisa estar preparado emocionalmente também. E número 4 e último, né? O líder, ele precisa estar preparado fisicamente também. Um líder, na hora do aconselhamento, ele precisa estar preparado fisicamente. Em que sentido? Não apenas a questão de saúde, claro, né? Mas eu me refiro fisicamente à questão de postura. A postura diante do aconselhado. É necessário ter uma postura diante do aconselhado, né? Você não pode aconselhar alguém de qualquer forma. Você tem que ter uma postura. E que postura é essa? Você precisa ter uma atenção dobrada para aquilo que você está ouvindo. Não é apenas olhar nos olhos da pessoa e a mente ficar vagando, você não sabe nem o que ela está falando. Não, você precisa retomar aí a sua atenção, redobrar a sua atenção. Você precisa prestar atenção naquilo que você está ouvindo, demonstrar aí uma dedicação. Não é apenas a pessoa está diante de você falando e você já está distraído, mexendo no celular, falando com outras pessoas. Não, você precisa dedicar esse tempo. Isso é uma postura de alguém, de um aconselhador, né? Você precisa tirar aquele tempo, demonstrar isso. Olha, eu estou aqui, eu tinha muitas coisas para fazer, mas agora eu estou aqui dedicado a você. Eu estou aqui, tirei esse tempo por sua causa, tirei esse tempo para te ouvir, estou aqui disposto a te ajudar. Então, há necessidade dessa atenção. Então, o que mais? Não ter atitude de espanto. Né? Um dos erros que muitas pessoas cometem é, na hora que vai ouvir uma pessoa, ouvir uma história de alguém que está passando por uma luta, passando por um problema, a pessoa conta algo, às vezes é algo terrível. E tem alguns líderes que se assustam e dizem, uau, nossa, aconteceu isso. E aí você potencializa o problema da pessoa. A pessoa já está passando por um problema, ela quer uma solução, de repente ela conta para você, ao invés de você agir com naturalidade, você acaba potencializando aquele problema. Você faz uma cara de espanto, a pessoa, imagino eu que ela deve pensar assim, poxa, nem ele que eu achava que era a solução, o meu líder, a minha líder, que eu achava que era a solução para o meu problema, ou alguém que ia pelo menos me dar uma direção,
Dá para perceber no semblante do meu líder que ele está assustado, ele tá desesperado com o que ele está ouvindo, né? Há um desespero na face dele, porque olha, né? Olha a expressão dele. Então essa expressão de pânico, de algo terrível, essa expressão de que aquilo que você está ouvindo é algo algo horrível, é algo que quando você cria essa expressão, a pessoa pensa assim, não, mas agora não tem mais jeito para mim mesmo, agora acabou. Se até ele, ela, que é uma mulher de fé, um homem de fé, que fala de Jesus, age assim, então imagina eu. Imagina o que eu estou passando. Então, meu negócio é terrível mesmo. Então, jamais tenha essa atitude de espanto. Seja paciente. Aprenda a ouvir, né? Ouça mais e fale o suficiente. Há pessoas que quando vão aconselhar, há líderes que quando vão aconselhar, às vezes desenvolveram já uma linha, já uma maturidade, já tem um conhecimento. Então a pessoa ela vai e diz, olha, eu estou passando por uma luta aqui e aqui. E a pessoa diz, ah, não, tá bom, já sei. É assim, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Não, escute, pare, dê atenção a essa pessoa, seja paciente. Tire um tempo para ouvir. Tire um tempo para ouvir, ouça mais. Ouvir muito e falar o suficiente. Esse é um lema que você tem que ter no aconselhamento. Ouça. Muitas pessoas, quando elas vão falar para você o problema, na hora elas já dizem a solução. A grande maioria das pessoas, quando elas vão dizer o problema, no momento que elas estão falando o problema, elas já dizem a solução. Há pessoas que dizem, olha, eu fiz isso, aconteceu isso, nossa, eu acabei com a minha vida, eu sei que se eu tivesse feito isso, resolveria, mas e agora, não sei o que eu faço. Aí você diz, acabaste de falar, se você fazer aquilo, vai resolver, então vai lá e faça, é isso mesmo que eu vou fazer. Então, ou seja, aquela pessoa que está passando por um problema, ela já tem ali a solução, ela só precisa de alguém que motive ela. Então, às vezes, não se assuste, isso é na maioria dos aconselhamentos. A maioria dos aconselhamentos, a pessoa já sabe o que tem que fazer. Ela já tem a solução do problema dentro dela. Ela já tem essa solução. Ela só precisa de uma palavra de encorajamento, uma palavra de motivação, alguém que impulsione ela. Então, ouça muito, fale o suficiente e tenha paciência. Porque na maneira que ela vai abrindo o coração, falando com você, na maneira que ela vai conversando com você, você vai percebendo que ela mesma já vai dizendo ou vai falando ali a solução para o seu problema. E o líder ele precisa se preparar também fisicamente. De que forma? Fazendo perguntas. É importante mais do que dar um veredito, mais do que dar uma resposta final, né? Um aconselhado, ele quer fazer o quê? Ele quer resolver o problema rápido. Então ele quer saber o seguinte, eu quero ouvir a tua história porque eu quero te ajudar e eu quero dizer o que você tem que fazer. Não é você dizer o que tem que fazer. Às vezes você não sabe nem dizer, não sabe nem o que tem que fazer. E nessa hora tem que fazer o quê? Perguntas. Faça perguntas, mas não é perguntas para saber a vida da pessoa somente. É fazer perguntas que vão levar o aconselhado a pensar, a refletir sobre aquilo que ele está passando. E ele mesmo vai começar a falar e vai dar a solução do problema. Então, quando nós levamos as pessoas a pensarem, a refletirem sobre as atitudes, né? Perguntas como, e você acha que aquilo que você fez foi correto? Né? O que você acha daquilo? São perguntas. O que você acha dessa atitude que você tomou? São perguntas que vão fazer essa pessoa refletir. Olha, não, eu acho que aquilo que eu fiz foi legal, mas só que naquele momento eu achava que era legal, mas depois surgiu isso, e de repente ocasionou um problema grave. Então, faça uma nova pergunta. Vá fazendo perguntas para que estimule essa pessoa a pensar e tomar atitudes. Às vezes, na pergunta que você faz,
ele vai respondendo e vai dizendo, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que tomar uma atitude nessa área. Pronto, você já resolveu. Você resolveu, muitas vezes você resolve um problema, às vezes sem saber a solução, mas você resolve fazendo o quê? Pergunta. Quando você faz a pergunta certa, a pessoa mesmo acaba recebendo a resposta e ela vai ficar muito grata por isso. Ela vai dizer muito obrigado, eu vim aqui conversar contigo e você foi instrumento de Deus para me abençoar, você foi um instrumento de Deus, foi Deus que te usou e você vai ficar ali, poxa, mas eu nem falei nada. Né? Por quê? Porque era isso que ela precisava, uma palavra, uma pergunta, algo que impulsionasse ela a tomar uma atitude. Ela precisava de um incentivo, de uma motivação, de uma palavra, muitas vezes de encorajamento. E aí você vai dizer, olha, vai lá, faça, e Deus vai te abençoar, vamos orar aqui. E aí você ora. Então, é isso que muitas pessoas precisam. E isso é fácil, você só precisa ouvir, né? E por fim aqui, ainda nessa parte física, né, que o líder precisa se preparar também fisicamente, é demonstrar o controle e equilíbrio. Né? Não grite demais, não se exalte com a pessoa, mesmo que a pessoa tenha feito algo ruim. Não leve para o lado emocional, não leve para o lado pessoal. Às vezes o problema com a pessoa tem a ver com você ou com membros da sua família, ou membros da sua igreja, ou membros da sua célula. Né? Não leve para o lado pessoal, mantenha-se equilibrado, mantenha-se o controle. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. E aqui só resumindo essa última parte, o líder precisa estar preparado em 4 áreas: intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente e, por último, fisicamente. Que Deus abençoe a sua vida. Aqui nós encerramos, né, nessas 2 aulas, na aula 4 e aula 5, encerramos esse assunto sobre aconselhamentos, sobre a figura do conselheiro, a figura da pessoa que vai dar o conselho, do líder que é um conselheiro e como deve ser feito esse aconselhamento. Que Deus te abençoe, que Deus te use. Há muitas pessoas precisando de conselho e volto a dizer aquilo que eu já disse em outras aulas aqui. O que você tem é muito para quem não tem nada. Por isso, em nome de Jesus, receba dessa palavra e seja o instrumento nas mãos do Senhor. Deixa Deus te usar. Vai firme, porque tem pessoas que estão precisando de uma palavra amiga e você é essa pessoa que Deus está levantando para essa geração. Deus abençoe e até a próxima aula.